Agora nós vamos para a questão de número 2, pessoal. A questão de número 2 é o seguinte, ó. Tá assim. A imagem de satélite a seguir mostra uma parte considerável do planeta Terra, em alguns aspectos relacionados à dinâmica atmosfera. Observe atentamente. E aí você está observando aqui que isso aqui é o continente africano, ó. Tá? Com relação à área delimitada e indicada pelo número 1, o que é correto afirmar? Primeiramente, você tinha que ter claro na sua cabeça que área é essa que está sendo delimitada aqui e que corresponde ao número 1. Aqui é o deserto do Saara, tá? Então, baseado em que você já sabe qual área que é, pelo continente que está localizado, a gente vai analisar as afirmativas aqui. Aí está o seguinte, ó. A número 1 fala assim: é uma região geográfica constantemente submetida a eventos periódicos, denominados monções de verão, que provocam considerável redução hídrica local. As monções, gente, são ventos periódicos que caracterizam o clima do sul e sudeste asiático. E ao contrário do que fala aqui, que provoca redução hídrica, a monção de verão faz com que ocorra muita chuva no sul e no sudeste asiático. Então, essa alternativa não pode ser. A letra B fala o seguinte, ó. As frentes frias boreais, avançando para o sul, provocam na região fortes aguaceiros de caráter convectivo e que duram apenas 3 meses, reconstituindo os biomas locais. Quando eu estou falando de frentes frias boreais, eu estou falando de frentes frias que saem aqui do norte do país. Boreal é sinônimo de norte, não pode esquecer. E que vem caminhando em direção ao sul. E quando chega nessa região aqui, segundo a alternativa, provoca muita chuva. Não, gente. Essa região é uma região de estresse hídrico, é uma região desértica. O índice pluviométrico aí é quase que inexistente. Então, essa alternativa não pode ser, tá? Letra C fala o seguinte: essa região encontra-se submetida frequentemente à ação de um vasto centro anticiclônico, responsável pelo clima que domina na área. Essa que é a resposta. Gente, toda a região desértica, preste atenção, toda a região desértica, seja um deserto quente ou um deserto frio, nela prevalece uma área de alta pressão. Lembra que nós vimos na semana passada a circulação atmosférica e que nós vimos que a circulação atmosférica faz com que os ventos saiam das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão? Então, na verdade, aqui na região do deserto do Saara, aqui é uma região anticiclonal, porque aqui é uma região de alta pressão, tá? Aí os ventos saem daqui em direção a outras regiões. Como os ventos não chegam aqui, por isso a gente tem uma baixa taxa de umidade, porque os ventos que vêm do oceano e das florestas não chegam aqui justamente por ter uma área de alta pressão estacionada, tá? Então a nossa resposta é essa, ó. Essa região encontra-se submetida frequentemente à ação de um vasto centro anticiclônico, ou seja, de alta pressão, responsável pelo clima que domina na área. Então todo o deserto é uma região desértica, ou seja, com baixa quantidade de água, justamente por ser uma região anticiclônica. Então a nossa resposta certa é a letra C. Vamos ver por que a D e a E está errada. A D fala o seguinte: a ação sazonal encontra-se submetida frequentemente à ação de um vasto centro anticiclônico. Perdão, estou lendo na C de novo. A ação sazonal de intensos centros ciclônicos na região, especialmente no inverno boreal, produz a instalação de um ambiente climático caracterizado permanentemente pelo déficit hídrico. O erro está aqui, ó. Centros ciclônicos. Aqui não são centros ciclônicos, são centros anticiclônicos. Tá? Aqui é a região anticiclonal. Se fosse um centro ciclônico, os ventos que estavam chegando trariam umidade e a região não teria déficit hídrico. Tá? Então a letra D não pode ser. E a letra E fala o seguinte: é uma região geográfica absolutamente desértica. Isso está correto, cujas condições climáticas foram determinadas pelas milenares ações antrópicas sobre os solos, gerando os processos de desertificação. Gente, o processo de desertificação, a gente vai estudar isso mais à frente quando nós estivermos estudando os biomas. E é um processo no qual a ação antrópica, principalmente relacionada à agropecuária, promove a formação ou expansão de desertos. Mas a desertificação ela ocorre em áreas que já são desérticas, ou então semidesérticas. E aí, o deserto do Saara ele não surgiu pela ação antrópica, ali surgiu por um fator natural, como nós vimos ali, é uma área onde predomina a alta pressão e, consequentemente, é uma área anticiclonal. Os ventos não chegam, os ventos saem dali, tá? Então, por isso a nossa resposta é a letra C.